E aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É, Hoje nós vamos falar sobre intercambiabilidade de medicamentos, né? Intercambiabilidade significa, na prática, a troca de medicamentos. Quando é que eu posso trocar um medicamento por outro, né? Cada empresa tem a sua política, cada farmacêutico tem o seu posicionamento, mas existem regramentos específicos para isso, existem atos normativos, né, que regulam essas trocas, né, de medicamentos, né? Então, a intercambiabilidade de medicamentos no Brasil é o pilar que garante que um medicamento pode ser substituído por outro de forma segura, né, assegurando a eficácia terapêutica e a equivalência clínica. Essa prática é regulamentada pela Anvisa e fundamentada na Lei 9787/99, né, conhecida como a Lei dos Genéricos, e com resoluções posteriores, como a RDC 58/2014, né, que trata dos similares equivalentes. Bom, no balcão da farmácia e na rotina clínica, as regras de substituição seguem diretrizes bem rígidas, né, sobre o que pode e o que não pode ser trocado, né, o que pode e o que não pode ser intercambiado. A palavra que a Anvisa, né, que é a nossa agência reguladora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, utiliza é intercambiabilidade, é um nome bonito para dizer troca, né? E a Anvisa, ela classifica em nosso país 3 tipos de categorias de medicamentos, né? Vamos imaginar que temos uma pirâmide, né? E nessa pirâmide nós temos os chamados medicamentos de referência, medicamentos chamados também de originais, medicamentos inovadores. Antigamente nós chamávamos esses medicamentos éticos, né? Nunca concordei com essa, né? Com esse nome, porque bom, esse medicamento é ético, os outros são antiéticos? Claro que não, né? Os medicamentos de referência são aqueles que foram desenvolvidos por uma indústria, né? A indústria gastou bilhões no desenvolvimento da molécula, gastou bilhões no desenvolvimento do medicamento. É um medicamento que não existia, é um medicamento inovador, é um medicamento que teve a sua segurança, a sua eficácia comprovadas, né? O medicamento ele passou por vários ensaios pré-clínicos, clínicos, pós-comércio, e após ele passar por uma série de requisitos, o detentor da patente, a indústria detentora da descoberta, pega todos os estudos, registra na Anvisa, a Anvisa faz toda uma análise e registra aquele medicamento e dá a ele, né, um certo período de exploração exclusiva daquela marca. Esse medicamento de referência, né, ele é o primeiro, né, ele é o primeiro a ser, né, registrado, né? A indústria normalmente gasta bilhões, né, no desenvolvimento, né, no P&G, né, no desenvolvimento desse medicamento, e como por exemplo o Rivotril, como o Gardenal, né? Então foram medicamentos desenvolvidos primeiramente, registrados, patenteados e tiveram seu período de exploração. Bom, quando acaba esse período de exploração desse medicamento genérico de marca, não é de referência, quando a patente expira, várias indústrias começam a copiar esses medicamentos. Aí você tem a CIMED, você tem a Pratina Duzi, você tem a EMS, a Medley, a Eurofarma, né? Os seus farmacotécnicos, os seus químicos começam a desenvolver medicamentos, né, bioequivalentes, né? Medicamentos que têm a mesma forma farmacêutica, que tem a mesma dose, que tem a mesma apresentação, que tem a mesma concentração, que tem a mesma segurança, que tem a mesma eficácia daquele medicamento de referência que eles estão copiando. Aí surge aí o genérico,
né? Então, genérico, para ele ser intercambiável pelo medicamento de marca, ele tem que provar que ele é bioequivalente e que ele é biodisponível e que ele é seguro e que ele é eficaz, né? Então, assim, o genérico ele goza de toda uma prerrogativa que um similar não equivalente não goza. Então, o genérico ele pode ser facilmente, né, tranquilamente ser substituído por um medicamento, o genérico, o medicamento de referência, ele pode ser substituído pelo medicamento o referência pode ser substituído pelo medicamento genérico. Você identifica o genérico pela letra G de genérico e pelo nome da substância que está lá, certo? Então, se é genérico, é confiável. Se é genérico, é registrado na Anvisa. Se é genérico, ele tem a mesma apresentação, a mesma forma farmacêutica, a mesma dose, a mesma biodisponibilidade, a mesma bioequivalência, o mesmo efeito terapêutico do medicamento ao qual ele está copiando, certo? E o outro medicamento é o medicamento chamado de similar, né? É um medicamento similar. O medicamento similar, ele possui também o mesmo princípio ativo, né? O princípio ativo é aquele é a molécula responsável pelo efeito terapêutico. Isso nós chamamos de princípio ativo, né? Desde aquele medicamento ali, por exemplo, o atenolol, o princípio ativo é o atenolol, é o que vai causar o efeito antihipertensivo, né? Então, o medicamento similar, ele possui o mesmo princípio ativo, concentração e forma farmacêutica do referência, mas ele tem um nome comercial e marca própria, né? Você vai ter lá o similar com o nome dele e o nome da substância. O referência é a mesma coisa, até se confundem, né? Às vezes ambos. O referência também tem o nome dele, né? O nome de referência, o nome, e tem a substância. O similar também tem o nome e tem a substância. Diferentemente do genérico, que vê o nome da substância, do princípio ativo, e o G de genérico, não tem como confundir, certo? E hoje, para estar no mercado, os similares eles precisam comprovar os mesmos testes de equivalência que os genéricos. São chamados de similares equivalentes, ou EQ, né? Então, hoje, ali, a Anvisa mantém no seu site uma lista de similares, né, que podem ser intercambiados pelos medicamentos de referência. Ou seja, se o médico prescreveu um similar intercambiável ou um similar equivalente, você pode tranquilamente trocar aquele similar pelo medicamento de referência, né? Então, a regra básica da Anvisa é que a troca só pode ocorrer tendo o medicamento de referência como ponte. Ele é o ponto de partida, né? Veja o cruzamento permitido por lei. Então, se o médico prescreve um medicamento genérico, se você não tiver o genérico na casa, você pode prescrever, você pode intercambiar, trocar pelo de marca tranquilamente, você está seguro, né? A legislação te protege. Se o médico prescrever um medicamento de marca, por exemplo, um Vivance, você pode substituir o Vivance por um genérico tranquilamente, né? Se o médico prescreveu um similar intercambiável, um similar equivalente, poxa, você não tem aquele similar, porque são muitos, você pode trocar por um Vivance, desde que aquele similar seja equivalente ao Vivance, né? Agora, se o médico prescreveu um similar e você não tem um Vivance em casa, mas tem um genérico, em tese, você não pode trocar pelo genérico. Os genéricos e os similares não são intercambiáveis, né? Não são intercambiáveis. Então, resumidamente, genérico é intercambiável pelo de marca, similar é intercambiável, similar equivalente é intercambiável pelo de marca, e genéricos e similares não são intercambiáveis. Aí me perguntam, mas Ramon, e um similar intercambiável?
é intercambiável por outro? Também não, né? E também tem uma outra regra muito específica, né? Que é quando o médico ele proíbe expressamente a intercambiabilidade. Essa proibição tem que vir escrita à mão, a próprio punho. Eu não aceito a intercambiabilidade. Eu não aceito a troca do medicamento. Nesses casos, a vontade do médico tem que ser respeitada e a gente não pode, infelizmente, contrariar a vontade médica. Se o médico escreveu do próprio punho que ele não aceita intercambiabilidade, que ele só quer aquele medicamento, só tem de vender aquele medicamento. Tá, galera? Um abraço, espero que vocês tenham entendido. É uma dúvida de balcão muito frequente. Cada farmácia tem sua política, cada farmácia tem sua política, mas o correto é esse que eu estou passando para vocês, ok? Abraço e até logo.